Taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE. No período anterior, o índice era de 6,8%. Esse é o menor patamar para o trimestre desde 2014 e representa uma queda de 1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. O número de desempregados no país chegou a 6,8 milhões de pessoas, uma redução de 8,6% frente ao trimestre anterior. Já o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu um novo recorde, 39,8 milhões. Segundo o IBGE, o avanço da ocupação e a menor subutilização da força de trabalho foram os principais fatores para a melhora nos indicadores do mercado de trabalho. Ontem saiu a informação, professor, inflação diminuindo, inclusive a inflação dos alimentos. PIB, a projeção do Banco Central é de um PIB maior do que se imaginava. Agora, recorde de carteira assinada. Quer dizer, do ponto de vista da economia do povo, todas são notícias excelentes. O Brasil está tão bem. E por que a sensação é de que vai mal na economia, hein, professor? Primeiro, acho que é o domínio do discurso. Quer dizer, o discurso oposicionista, especialmente o discurso da, entre aspas, Faria Lima, é dominante, tanto nos meios de comunicação como no debate político, e que tem um discurso contrário desses números apresentados, que são números bastante positivos da economia brasileira. E podemos lembrar outros, reservas cambiais em mais de 360 bilhões de dólares, um saldo fabuloso na balança comercial, quer dizer, o Brasil exporta muito mais do que importa, a taxa de desemprego a menor da série histórica e por aí vai. Agora, alguns economistas apontam que 2027 é que a bomba fiscal vai explodir. Eu conversei com vários. Muitos insistem que isso vai ocorrer. Agora, eu fico pensando, os mais novos não devem se lembrar, mas houve o tal de bug do milênio. Lembra? Que na passagem de 2000 para 2001, os computadores ia ser um rolo danado. E era um perigo, todo mundo falando, agora vai apagar tudo. Não aconteceu nada. Pode ser que esse encontro marcado, nome de um livro, bom livro do Fernando Sabino, esse encontro marcado com a crise em 2027 seja um bug do milênio, ou seja, não vai acontecer. Professor, só nós dois lembramos desse bug do milênio, viu, professor? Aqui nesse estúdio, o Francis, o menino, o Mariano novinho, e o Ari nasceu 40 minutos antes do nada e evitou o bug do milênio. Eu que evitei o bug do milênio. Agora, Amadeu, se você me permite um comentário rápido. Permito. Eu acho, professor, que esses dados muito positivos, que não se revertem em popularidade para o presidente Lula, é que eu acho que o governo não entendeu o seguinte: o presidente Lula criou para si um efeito colateral dos próprios números positivos. Eu vou explicar rapidamente. Lembra daquela música do Titãs, professor? A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. O brasileiro chegou num nível de melhoria da segurança alimentar, salarial. Redução da desigualdade econômica e da pobreza. Acesso à educação, a universalização da educação, da saúde. Quando chega nesse patamar, as sociedades querem mais. Então, há novas demandas que é muito mais do que sempre as pessoas tiveram na vida. E é justo. E é assim que a humanidade avança. Então, eu acho que é essa leitura também que muitos especialistas fazem, que as pessoas chegaram no nível de conforto material e agora elas querem mais, elas querem avançar ainda mais. E é isso. É uma explicação possível também. É isso, Franci? Justamente, Amadeu, e é inclusive aí que muitas vezes falha o discurso do presidente Lula e também o discurso do Partido dos Trabalhadores, porque se fala sempre no combate à fome, em acabar com a fome. Claro que isso é muito importante, mas a população brasileira hoje, até a população pobre, quer mais do que isso. Só isso não é o suficiente.
E, além disso, além de não comunicar bem esses dados econômicos, hoje, uma parcela significativa da sociedade tem a sua percepção contaminada pela ideologia. Então, independe dos dados, uma parcela da população vai seguir dizendo que a economia não vai bem porque não quer o presidente Lula no poder. E admitir que a economia vai bem seria também admitir que o governo do presidente Lula não é um governo ruim. É o 7-1 das redes, é isso, Mariano? É isso, mas... Mariano é da rede aqui, ó. O mais da rede aqui é o Mariano e o Francis. Aí são... Opa! Mas a gente tem visto que o governo tem perdido nessa questão da narrativa. Aí, viu? Então, é isso. Agora, ô professor, eu estava vendo ainda ontem, o senhor fala aí dos economistas. Aliás, eu respeito quem estuda, né? O assunto e tal. Agora, eu estava vendo o professor Maílson da Nóbrega. Ele, inclusive, é muito respeitado. Ele é o coach, o CEO, CEO de uma grande consultoria, né? E tal. E aí ele estava deitando falação, porque você sabe que o Brasil hoje, a inflação, ela é uma das menores dos últimos 20 anos. A inflação do Brasil, ela é hoje uma das menores, está no patamar ali das menores dos últimos 20 anos. Além desses números todos aí que o professor já relatou, além do déficit quase zero, déficit fiscal e tal. Mas o professor Maílson da Nóbrega estava em uma entrevista deitando falação sobre a precariedade do momento econômico do Brasil, do governo, que não corta os gastos, que não devia ter, o pessoal da Previdência não devia ter acesso aos benefícios de quem está na ativa, enfim, ele deu um receituário lá gigante. Aí eu estava me lembrando, será que é o mesmo Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda de José Sarney? Nos relembre aí, quando o Maílson da Nóbrega era ministro da Fazenda de Sarney, a inflação no Brasil era mais ou menos de quanto, professor? Chegou a inflação anual de 4 dígitos, passou em certos momentos de 2.000%. Agora, ele assumiu depois da saída de Bresser Pereira e o fracasso do plano Bresser, que era uma tentativa de congelar preços e salários, assim como foi feito pelo plano Cruzado 1 no ano anterior, 1986. Agora, ele pegou uma situação complicadérrima, né? Em 88, com a saída do Bresser, ele assumiu, a inflação naquele momento estava de 3 dígitos anual, era uma loucura. Era um governo que tinha uma enorme fragilidade política, estava sendo votado também o mandato do presidente, né, a extensão do mandato. Sarney queria 5 anos e uma parte do Congresso Constituinte, da Assembleia Constituinte, queria 4 anos, pelo pacote de abril era de 6, então era uma disputa. É um governo frágil, um momento de muita tensão no país, ele pegou uma bomba na mão e fez um plano de estabilização, verão, em 1989, que também não obteve êxito. Agora, os economistas se dividem, grosso modo, nesses dois campos, para ser bem rápido, que você falou. Aqueles que têm uma leitura crítica, dizendo que, por exemplo, não dá para o salário mínimo ser indexado, especialmente o da aposentadoria, etc., e os outros têm uma outra perspectiva neodesenvolvimentista, que fala, não, esse não é um elemento central, e aponta a questão dos rentistas, dos banqueiros, mais ou menos como a propaganda do PT. Então, é uma disputa ideológica. Em síntese, economia não é ciência exata, a economia faz parte das ciências humanas. Bom debate, esse é um bom debate. O Maílson da Nóbrega, que o senhor disse, pegou realmente os políticos sempre chamam, Ari, pegou uma herança maldita na economia, mas vamos lembrar que quem era o do Fernando Henrique? O ministro? Pedro Malan. O Pedro Malan também pegou essa herança maldita, o Fernando Henrique e o Pedro Malan. Fernando Henrique, ministro do Itamar, e o Malan, ministro do Fernando Henrique, pegaram essa herança maldita bem aí, 5 anos depois, em 94. Veio o plano real. E fizeram um plano que deu certo, que o nosso Maílson não conseguiu, né? Enfim, apresento Você já notou que ele é neodesenvolvimentista, né, professor Amadeu? Apresento a você... Não, mas, gente, eu sou a favor do que dá certo. Como é que se chama? Assuma! Não, o Malan... O Lucena fez. O Malan deu certo, doutor.
E ele não é um neodesenvolvimentista, o Malan, exatamente. Mas ele resolveu o problema. O problema estava aí de décadas. Ele foi lá e não queria saber se o gato era preto ou branco. Ele queria saber se o gato comia o rato. E resolveu o problema. Como disse Deng Xiaoping, na China, em 78. Um abraço, ex-ministro.